Fala galera, tudo bem? Bom dia! Nosso assunto de hoje é o capítulo 5 do livro, fala sobre absolutismo e mercantilismo. Na aula de hoje, nós vamos nos deter então para explicar o que é o absolutismo, ok? As monarquias europeias, então o governo de um rei ou imperador com cargo hereditário, que passa de pai para filho, vão chamadas monarquias nacionais ou Estado Nacional, então eles vão se formar logo ali depois do feudalismo, certo? No fim da Idade Média, uma aliança entre o rei e a burguesia vai mudar esse mapa político europeu. A burguesia ela vai se beneficiar com a existência de uma só língua, uma só moeda e mais segurança nas transações comerciais. Então, tudo isso vai facilitar o comércio, a burguesia vai ficar cada vez mais rica. Tá? O rei também vai se beneficiar, pois ele vai ter mais dinheiro e vai ter o controle sobre o exército, então ele também vai ficar bastante feliz. Agora, a definição sobre absolutismo. Absolutismo é uma prática política criada na Europa a partir do século XV, que significa, então, o poder total nas mãos de um rei. Absoluto é algo único, superior aos demais. Esse poder real ele era limitado por tradições e costumes ou interesses. E, de qualquer maneira, o rei estava acima da vontade popular. Tudo estava, então, nas mãos deste rei. Alguns exemplos de rei absolutista. O rei Henrique VIII é um exemplo de absolutismo inglês. Ele vai ter o apoio da Igreja Católica e depois ele vai então romper com a Igreja Católica e criar a Igreja Anglicana. Na França, o maior símbolo do absolutismo é o rei Luís XIV, determinado o rei Sol, se chamava dessa maneira. Ele dizia que o Estado sou eu, ou seja, ele que manda em todas as coisas, tá? Esse poder real ele vai ser justificado através de algumas teorias. Então, alguns autores eles vão escrever para justificar o porquê que esse rei, então, é tão poderoso. Uma das teorias de maior alcance é a teoria do direito divino do rei, ou seja, o rei foi escolhido por Deus, então cabe às pessoas obedecerem ao rei ou estariam em pecado. Alguns dos principais teóricos absolutistas foram Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, Jean Bodin e Jacques Bossuet. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Nicolau Maquiavel, ele foi um diplomata e historiador italiano, criou a obra O Príncipe, é um livro bastante conhecido, ele foi escrito em 1532, na qual ele defendia que o monarca deveria utilizar de qualquer meio, lícito ou ilícito, para manter o controle do seu reino. Tem uma frase que é bem conhecida dele que fala assim, os fins justificam os meios, ou seja, não importa o que você tem que fazer, desde que conseguisse então a submissão do súdito, era permitido. Não há outro meio de guardar-se da adulação a não ser fazendo que os homens entendam que não te ofendem dizendo a verdade, mas quando todos podem dizer-te a verdade, passa a faltar-te com respeito ou com reverência. Na verdade, os homens ofendem ou por medo ou por ódio. Eu quero uma parte do livro dele, tá? Há 3 espécies de cérebro, ele dizia. Uns entendem por si próprios, outros discernem que os primeiros entenderam, e os terceiros não entendem nem por si próprio, nem pelos outros. Os primeiros são excelentes, os segundos excelentes. Então, os primeiros são excelentíssimos, os segundos excelentes, e os terceiros são totalmente inúteis. Ele classificava as pessoas dessa maneira, tá? Ele vai dizer que os homens têm menos escrúpulos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer. Então, se você tiver que escolher entre ser temido ou ser amado, escolha ser temido. Era o conselho que Maquiavel dava, então, no seu livro, tá? Quando fizer o bem, faça aos poucos. Mas quando for praticar o mal, faça de uma vez, ele dizia, tá bom? O outro autor, Jean Bodin, ele foi um jurista francês, membro do parlamento e professor de direito. Criou a obra Os 6 Livros da República em 1576, na qual ele defendia que a soberania é um poder perpétuo e ilimitado. Sendo assim, as únicas limitações do soberano eram a lei divina e a lei natural. Bodin usava do argumento religioso para justificar o poder, então, que o rei tinha, tá? Na mesma forma que Bossuet também fazia. Bossuet foi um bispo e teólogo francês que criou a obra Política tirada da Sagrada Escritura, a qual ele dizia, então, o direito, a teoria do absolutismo do direito divino, que Deus, então, que manda em todas as coisas, ele, então, determinou quem seria o rei e você deve obedecer a esse rei, tá? Um dos reis que se valeu dessa ideia dele foi o Luís XIV, o rei absolutista lá da França. Thomas Hobbes foi um matemático e filósofo inglês, criou um livro chamado Leviatã, e ele dizia uma frase que ele falava assim, o homem é o lobo do homem, ou seja, que era necessário alguém no poder para controlar essa humanidade, ou este homem que já nasce, então,
sendo mal, tá? Algumas frases dele. Aqueles que concordam com uma opinião, chamam de opinião, mas os que discordam, chamam de heresia, né? Então, ele vai defender muito esse controle sobre as pessoas, tá bom? Parando de falar um pouquinho dos autores, vamos falar um pouquinho sobre a etiqueta na corte francesa. O que vai acontecer? Esse poder todo do rei vai gerar uma riqueza muito grande e uma... Como que eu vou usar uma frase para dizer para vocês? Uma atenção muito grande voltada a essa corte, a esse poder total, né? Então, o que vai acontecer? A etiqueta era um conjunto de normas de conduta em uma sociedade ou grupo social. Era para diferenciar quem era da nobreza, quem sabia se comportar e quem não sabia, né? Então, você vai ter o uso de perucas bastante usado naquela época, né, para diferenciar quem era da alta sociedade. O uso de garfos, então não era uma coisa popular, então só os nobres vão começar a utilizar esse instrumento, os outros comiam com colher, outros ainda com as mãos, né? O uso de lenço também era algo bem comum nessa época. Dançava-se, então só, né, os mais da nobreza, enfim, que praticavam essas danças. E aí, o símbolo do absolutismo francês foi a construção do Palácio de Versalhes. O rei quis construir esse palácio afastado do grande centro, para ficar longe do povão, né? Então, a cidade não tinha um cheiro muito agradável, então vai se afastar um pouquinho e vai ser construído esse lindo desse palácio, tá? Ele é um palácio real, localizado na cidade de Versalhes, no subúrbio de Paris. Desde 1682 até 1789, quando foi a Revolução Francesa, ele foi o centro do antigo regime. Depois, então, ele foi transformado em um museu, tá? Considerado o maior palácio da época e um dos maiores atualmente. Possui uma ampla extensão que ocupa 100 hectares, possuindo 700 quartos, 352 chaminés, 1.250 lareiras, 67 escadas, 2.153 janelas e um parque de 700 hectares, né? E eu já falei, depois da Revolução Francesa, ele foi considerado, foi usado então como museu. Aqui tem uma parte interna do Palácio de Versalhes. Você consegue procurar na internet também, fazer um tour virtual por este palácio. Vou ver se eu consigo colocar o link aqui junto para vocês observarem melhor, tá bom? Aqui mais uma fotinho da parte externa dos jardins, né? Muito bonito. Olha, você mostra a grandiosidade, não pensa. Enquanto tem gente muito empobrecida naquele período, né? Tem essa riqueza toda sendo ostentada no palácio. Bom, algumas regras de etiqueta na corte. Isso aqui eu até falei para alguns alunos. O rei não aceitava ser incomodado, tá? Nem ouvir que batesse na porta. O máximo que podia fazer para chamá-lo era arranhar a porta com o dedinho da mão esquerda, né? A gente tem que entender que naquela época era bem menos barulho do que a gente tem hoje, mas ainda assim era um barulho muito pequeno, né? Quando um cavaleiro ia se sentar, ele tinha que escorregar os pés para frente, porque as calças deles eram muito justas. Pareciam aquelas calças que as meninas usam para fazer exercício, só que a das meninas ela tem uma elasticidade, deles não tinha, podia rasgar. Tinha todo um movimento para ele poder se sentar, tá bom? Não era permitido que homens e mulheres cruzassem as pernas em público. O vestido das mulheres era feito de uma maneira que elas só podiam sentar e caminhar, né? Então elas passavam muito tempo em pé, bordando, pintando, escrevendo carta, era o que elas podiam fazer. Essa liberdade que a gente tem hoje não existia também, tá bom? Não era permitido que as damas segurassem a mão ou abraçassem um cavalheiro, podendo apenas tocar as pontas dos dedos de um homem ou dar um leve tapinha nas suas costas. Não podia muito contato físico, tá bom? Algumas curiosidades sobre o rei Luís XIV, tá? Ele tinha 413 camas em sua corte, tá? E aí, quando você era convidado para o jantar no rei, né, o rei, conforme mais pesado fosse a sua cadeira, mais importante você era. Então, se ele tivesse uma cadeira dessas de plástico, você não tinha poder nenhum, né? Então, ele aí selecionava a importância dos seus convidados, seria a cadeira que ele daria para as pessoas sentarem. Em um jantar normal, Luís XIV comia 4 pratos de sopa, 2 fazões inteiros, 2 pedaços de presunto, uma salada, carne de cabrito com alho, frutas, um ovo cozido. E depois que ele morreu, descobriram que o estômago dele era 2 vezes maior que o estômago de uma pessoa normal, porque ele comia realmente muito, tá? Uma outra curiosidade, ele mandou construir uma banheira no palácio, mas ela se tornou uma fonte no jardim por falta de uso, né? Então ele não gostava muito de tomar banho, né? Um pequeno elevador foi instalado no Palácio de Versalhes, na França, ligando o quarto dele ao aposento da sua amante. Algumas curiosidades sobre ele. Bom, gente, isso aqui é meio curioso, né? Apesar de ele ter tido 16 amantes, 6 filhos legítimos e, enfim, vários filhos,
disse que ele não tomava muitos banhos, né? Ele é considerado como o monarca mais sujo daquela época, tá bom? Ele teve inúmeras doenças, escaratina, sarampo, um monte de coisa ele teve por falta de tomar banho. Imagina, se hoje, no século XXI, a gente está ensinando as pessoas que tem que nos lavar bastante as mãos para não pegarmos doenças, né? Naquela época, imagina a falta de banho quando se proliferava, né? Acredita-se que durante toda a sua vida ele tenha tomado de 2 a 5 banhos inteiros durante seus 77 anos de reinado, né? Então ele tinha alguns métodos. Tomava um banho seco, era trocar as roupas várias vezes durante o dia, e ele tinha noção do seu cheiro, ele chegando no lugar já mandando abrir as janelas, né? Porque ele tinha noção, então, que ele não tinha um odor muito agradável. Bom, o que vai acontecer? Voltando no tempo, você percebe que os romanos tinham uma preocupação com o banho, construíram as termas, né? Só que depois eles começaram a acreditar que as doenças estavam relacionadas a tomar banhos, porque a água morna então abriria os poros e as doenças por isso proliferarem. Tem um período que vai, né, se tomar menos banho, digamos assim. Bom, deixa eu ver o que mais de curiosidade eu vou falar para vocês. Não vai dar tempo de falar tudo, mas você pode ler depois ali algumas curiosidades, tá? Ele morreu idoso, com 77 anos, deixando uma França próspera, rica e militarmente poderosa, né? Então, as pessoas morreram mais cedo naquela época, ele morreu ainda mais tarde. Essa foto aqui que você está vendo, né, era uma característica da imagem que se faziam dos reis daquela época, né? Essa calça, você pode observar que era um símbolo de poder, digamos assim, né? Então, toda essa pompa, como ele era desenhado, não é uma fotografia, é uma pintura, né? Então, vai desenhar com toda essa pompa, digamos assim, tá bom? Ele deixou a imagem de um rei forte, robusto, detentor de um poder extraordinário, né? E um rei brilhante como o sol e divino como um deus. Essa foi a imagem que ele deixou ao longo da sua existência, tá bom? Então, esse foi o rei Luís XIV. Na próxima aula, vamos falar sobre absolutismo, que era a economia na época do absolutismo.